De agora a pouco, inclusive, estávamos aqui no programa recebendo as informações e tem lá no GE. Globo já a informação de alguns minutos atrás em que houve uma briga do Marcos Braz, vice do Flamengo, com um torcedor num shopping do Rio de Janeiro. O Marcos Braz ainda está no shopping, a informação que a gente tem agora, porque na medida em que a informação chegou aqui para nós, inclusive até um bastidor, a gente teria a participação do nosso setorista aqui, do Fred Gomes, mas ele precisou se deslocar para o shopping aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ali no Barra Shopping, para apuração do Eric Faria e do Fred Gomes. Agora, inclusive essa matéria foi atualizada agora, há 2 minutos. O Fred foi aí, como o Marcos Braz ainda está lá, os nossos repórteres estão lá no shopping, inclusive, para fazer a averiguação exatamente do que aconteceu. Tem alguns vídeos. Como é uma coisa muito delicada, cara, exatamente. Eu vou ler aqui o que a gente tem na matéria. Essa matéria que está na apuração do Eric Faria e do Fred Gomes, que o Marcos Braz, vice do Flamengo, teve essa briga com o torcedor no shopping, aqui no Barra Shopping, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O dirigente estava com a filha, que amanhã completa 15 anos, dentro de uma loja, quando foi abordado por 3 torcedores que se identificaram como integrantes de uma organizada do Flamengo. Eles criticaram o vice de futebol e pediram a saída do Sampaoli e do Gabigol. Segundo o Braz, ele foi xingado na sequência, ele e os seus seguranças saíram atrás dos rubro-negros e deram início a uma confusão. Outros torcedores acabaram se juntando ali no coro de críticas ao Marcos Braz, isso tudo dentro do shopping. Em vídeo, que está circulando já nas redes sociais, inclusive lá no GE, você tem acesso ao vídeo já nesse momento, o Marcos Braz e os seus seguranças, eles aparecem agredindo um torcedor no corredor do Barra Shopping, fora aí dessa loja. E o rubro-negro, esse torcedor que foi agredido, ele afirma que foi mordido pelo dirigente do Flamengo. Inclusive tem imagens também. Teoricamente, há imagens dessa mordida. A briga ocorreu por volta das 5 horas. Deu um bafafá danado ali no Barra Shopping, assustou o pessoal que estava lá, cliente, lojista. O dirigente voltou para dentro da loja, então o Marcos Braz. Quase 1 hora depois da briga, os policiais chegaram ao local e o Marcos Braz segue lá. Então, dentro da loja, ali no Barra Shopping, essa confusão hoje. Impressionante, cara, assim. O Braz, a nossa reportagem tá por lá também. Um monte de erro, né, cara? Assim, o futebol se tornou isso. O torcedor se acha no direito de invadir a privacidade. Pra mim, isso foi uma invasão de privacidade. Pô, você vai com tua filha pro shopping. Menor de idade, uma criança. Menor de idade, aí fica alguém buzinando. Não justifica, até porque o Marcos Braz é uma figura pública, mas ele não se controlou, pelo visto. Tudo errado, tudo errado. A maneira que o futebol é tratado por alguns é lamentável. E aí a gente tá acompanhando, né, Martim, para ver. Inclusive a apuração exatamente do que aconteceu, que deu origem a essa confusão. Mas o fato é que você tem mais um fato extracampo envolvendo violência que deixa esses bastidores ainda mais complexos do Flamengo nesse momento. Mais um episódio que mostra como tá deteriorado o ambiente do Flamengo, né? Assim, nesse caso foi fora do clube, mas como o Dandan falou, tá tudo errado. É muito perigoso aqui a gente também opinar assertivamente sem saber o que aconteceu. Ninguém sabe qual foi exatamente a abordagem do torcedor. Mas pelo que foi possível ver aqui nos vídeos que estão circulando, é péssima a reação do Marcos Braz e do segurança dele. Muito, assim, agredir o torcedor não é esse o caminho. O Marcos Braz é uma figura pública o suficiente para ter usado essa popularidade para se eleger vereador. Ele é um funcionário público do Rio de Janeiro. Então, assim, a mesma popularidade que permite a ele, né, ser eleito para um cargo público, também tem, assim, a popularidade tem esses ônus também, que é eventualmente ser cobrado, de novo, a gente não sabe com precisão o que aconteceu, não sabe se ele foi insultado, se ele foi agredido, mas nada justifica uma reação violenta, mordida, ou segurança ter agredido o torcedor, como parece ser o caso. De novo, a gente não consegue saber exatamente o que aconteceu. Mas a reação é muito ruim. Agora, é perigoso, o Martim, né, em cima do que o Dandan falava, porque o futebol, né, no Brasil, ele permite tudo, né? O futebol permite tudo. Com o escudo, né, de um torcedor de futebol, fazer qualquer tipo de coisa, seja no estádio, seja jogando pedra em ônibus no meio de rodovia, seja dentro de um shopping. Insultar em aeroporto, intimidar, CT, invadir local de trabalho. Inclusive, o Luan, né, no Corinthians, dentro de um motel. Enfim, o futebol ele acaba permitindo tudo. Então, é muito perigoso, cara, assim, a gente ir para esse caminho, tá ficando cada vez pior. Né? A gente tem casos esse ano, não precisa nem voltar, esse ano, muitos casos perigosos aí no futebol brasileiro. Acho que todo mundo, como torcedor,
de qualquer clube tem direito de gostar ou não do trabalho, do dirigente, do jogador, do treinador. Esse direito, ele tem um limite. Assim. E isso que acontece, eu não sei nada além da apuração do Eric Faria e do Fred Gomes. Exato, a gente não sabe o que aconteceu. Mas a partir do momento que torcedores vão incomodar o Marcos Braz ou quem quer que seja, num ambiente que é fora do futebol, fora do Flamengo, fora do estádio, onde é o lugar do protesto de fato, o protesto pacífico e do bem, isso para mim é inacreditável. Em porta de CT, em shopping, em aeroporto, para mim isso é inacreditável. Pode não gostar, pode criticar, mas é inacreditável, que também não dá direito a nenhum tipo de reação. Que a gente não pode, acho que é isso, né? A gente não pode naturalizar o comportamento invasivo do torcedor e desrespeitoso em muitos momentos, que é isso. Seja no momento de privacidade, seja num local público, que não é o lugar de protesto do torcedor. Porque aí sim a gente está falando do futebol. O futebol é entretenimento. Você não pode chegar para um profissional do futebol e achar que você pode invadir a privacidade dele ou agir com violência e desrespeito fora do ambiente do torcedor de futebol, que é a arquibancada, porque muitas vezes é o clube, mas não é o clube também. Invadir clube, como a gente já viu, muitas vezes os próprios dirigentes permitem esse tipo de abordagem, que é o torcedor intimidar jogador dentro do seu ambiente de trabalho. Tudo isso é uma naturalização que a gente não pode fazer, pelo menos do meu ponto de vista. Não pode. Isso não tá incluído na atividade profissional do futebol, seja como jogador ou como dirigente. Cara, olha o momento que a gente está falando aqui do Flamengo, né? Entre o primeiro jogo e o segundo jogo da decisão de Copa do Brasil. É um Flamengo que esse ano já tem um jogo de Campeonato Brasileiro. Um jogo do Goiás agora, amanhã. Né? Contra o Goiás fora de casa. O Flamengo esse ano, Dandan, já teve o caso, né, de uma agressão do ex-preparador físico com um jogador dentro de um vestiário, né, lá no Independência, depois da vitória contra o Atlético Mineiro. Teve caso dentro do seu treino, né, do Gerson com o Varela. E agora tem um caso, né, do seu dirigente com uma confusão que agora, hoje à tarde, então, aqui no Barra Shopping. É um Flamengo numa rota aí pensando agora de tudo que é o ano, planejado lá em janeiro, com a saída do Dorival e a chegada do Vitor Pereira, até agora a gente está chegando em setembro. Aí eu estou trazendo isso para a esfera do futebol, somente, né, do futebol. É muito diferente do que todo mundo que está envolvido nessa briga imaginava, né? É um Flamengo que vai com uma turbulência para São Paulo. Não, e é um Flamengo sem precedente, né? Porque o Flamengo, antigamente, era um clube, eu não vou dizer pobre, mas era um clube que vivia ali, né? Paga aqui, deve ali. Hoje o Flamengo é um clube rico. Ninguém imaginava, principalmente depois de que todas as dívidas foram sanadas pelo grande trabalho do Bandeira, os títulos que vieram, que o Flamengo, em 2023, ia estar numa crise como essa. E o time é tão bom que mesmo numa crise como essa vai decidir uma Copa do Brasil no próximo domingo. Mas o Flamengo era para estar com um voo de cruzeiro em 2023, era para estar brigando pelo Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil e sem crise. Porque é um clube rico, cara. Sim, gastou pra isso, investiu pra isso. É impressionante falar em crise no Flamengo em 2023. A gente falava aqui que a nossa reportagem estava acompanhando o desdobramento disso, estava a caminho do shopping, estava já lá no shopping, onde está ainda o Marcos Braz, onde houve essa confusão, e o Fred Gomes está por lá e mandou algumas informações, imagens pra gente do que ele já acompanhou desde que chegou ao shopping na Zona Oeste do Rio. Muito cheio o entorno da loja onde Marcos Braz se encontra, essa loja Pandora aqui no Barra Shopping, shopping da Zona Oeste do Rio de Janeiro, aqui ó, muita gente com o celular em mãos, aguardando a saída do Marcos Braz, uma grande mobilização em frente aonde aconteceu a agressão, que o pessoal olhando ali em cima também, muita gente acompanhando. Lotado ali. O poder também da rede social, né? Como a notícia, e a gente falou aqui também, já se espalhou e todo mundo tem consciência do que está acontecendo no shopping nesse momento. Shopping certamente tem câmera de segurança, ainda mais uma joalheria. Sim. Certamente tudo o que aconteceu ali tá filmado, tá registrado. Cedo ou tarde a gente vai ter as imagens, assim, várias imagens, vai ser possível saber com mais precisão o que aconteceu. Vou falar um negócio pra vocês, se o São Paulo não for campeão da Copa do Brasil, com tudo que a gente tá vendo aí no próximo domingo, não ganha nunca mais a Copa do Brasil, esquece. Quando começar, já entrega. Você acabou de falar aqui no programa que o futebol é absolutamente aleatório. Totalmente. Não é completamente possível, diante de toda essa crise, o Flamengo fazer 2-0 no Morumbi. E a gente que é do Rio de Janeiro... Você é do Rio também, Marquinhos? Não, mas eu sou um orgulhoso morador do Rio de Janeiro. O Igor é mineiro, mas é já... eu tô tendo tanto tempo aqui, mano. E conhece o clube de regatas do Flamengo
é cara de Mengão campeão domingo. Hein? Anota aí. Quem conhece a história desse clube, meu amigo? O São Paulo tem a vantagem e tem o clima. A informação de agora vindo de lá, né, do Barra Shopping do Fred, o Marcos Braz acaba de deixar, né, a joalheria, sendo escoltado pela Polícia Militar. Né? Se você ligou agora, não tá entendendo nada, tá aqui. 5 horas da tarde, uma confusão entre o Marcos Braz e um torcedor do Flamengo. Agora, 1h20 depois, mais ou menos, ele sai da loja, escoltado, né, por segurança do shopping, policiais, enfim, tem muita gente ali ao redor, né, na confusão. Você viu as imagens do Fred agora. Lá no estádio, eu estava no estádio domingo, a reação, a crítica, todo o desabafo do torcedor do Flamengo foi direcionado, muito direcionado ao Marcos Braz e ao Rodolfo Landim, presidente. Nunca vi vaiar dinheiro. O torcedor do Flamengo vaiou 26 milhões. Quando a renda apareceu, né, no telão. Tava perdendo, né? Se a renda sai com 3-0 Flamengo, renda! Aí, tá perdendo. Normalmente é pau. Mas, olha, já tem, dos jogos que a gente tá fazendo cobertura, ou que a gente tá aqui... Esse clima tá presente, né? Tá presente, e não começou agora, domingo, assim. Tem pra mais de mês, né? Que as críticas estão muito direcionadas a eles. E aí, acho que os assuntos, os motivos são variados. A manutenção do Sampaoli, eu acho que é a principal aí nesse momento. Essa questão do financeira, acho que parte do momento dos ingressos da Copa do Brasil, com o valor que eles entraram, o ticket médio é muito elevado, e aí também começaram as críticas e ali direcionadas. Você acha que reflete no jogo? Porque assim, a torcida do Flamengo sempre foi uma que no Maracanã era quase insuperável. E eu vejo muito rubro-negro reclamando que agora tem a torcida Fla Selfie, que é um torcedor que está mais preocupado em tirar foto do camarim, porque o ingresso caro acaba tirando as pessoas menos privilegiadas monetariamente de irem ao estádio. Eu não sei se isso reflete no jogo em si, né? Se o Gerson errou um domínio por causa disso. Agora, o que eu tenho certeza é que o ambiente muda. Desse jogo de domingo, com 20 minutos do primeiro tempo, a atmosfera no Maracanã era outra. Começou com uma festa linda, com a arrecadação. Sim, o recebimento foi lindo, cara. O pré-jogo, o mosaico, o início do jogo. Só que é uma torcida que ela mudou muito rápido, né, de opinião dentro do jogo, e já parecia descontente, e aí a herança que vem acontecendo no Flamengo. É que uma coisa puxa a outra, assim, quando você olha pro torcedor e fala, eu vou desculpa, não quero usar esse termo, eu vou tirar dele o maior dinheiro possível pra ele estar aqui nesse jogo, o torcedor também muda a sua relação com o que tá no campo. Eu tô pagando esse dinheiro todo aqui, eu quero que me satisfaçam, entendeu? Que me entregue o tamanho do que eu paguei. Eu tô pagando. Não, deixa de ser uma relação de amor ali, paixão, entrega, e eu vou apoiar. Não, eu tô pagando esse dinheiro todo aqui, eu quero que... porque a relação comercial de negócio é parte do clube, né? Parte do clube, exatamente. Então, assim, eu vou extrair da minha massa de torcedores o maior dinheiro possível, aí a relação que vem de fora também é outra. Agora, vocês concordam que o ingresso médio, R$400, que foi o ingresso médio do jogo Flamengo e São Paulo, é evento para rico? Sem nenhuma dúvida, claro. Ainda mais num país como o Brasil. Uma família com 4 pessoas para a final da Copa do Brasil não gastou menos que R$3, R$4.000. Não, o preço é alto, sim. Não, é muito alto. E eu não sou daquela faixa, assim, também que... os ingressos têm que estar lá embaixo, porque, gente... Não, futebol precisa de dinheiro, é profissional, etc. Não deixa de ser mercado, é um negócio. Mas tem diversas maneiras de você fazer. Não precisa descolar da realidade, acho que no ponto... E a sensação, que assim, a relação que você estabelece é essa. Tipo, eu vou cobrar o maior preço possível. Então, o cara que vai pagar também exige o maior retorno possível na hora. O preço. É uma relação só você comercial. Vai tratar o também. torcedor como cliente, então... a renda então, depois... Assim, e aí no futebol é um problema, né? Que vai tratar bem como? Ganhando o jogo, porque... isso esse mesmo torcedor, depois ele vai comemorar se o Flamengo fizer uma contratação se o Flamengo estivesse vencendo o jogo quando fosse anunciada a renda, estaria tudo certo. Mas o momento, cara, o clima do Flamengo é muito adverso, assim. As vésperas do jogo decisivo é ruim no placar, né? Tomou 1-0 aqui no Maracanã, o gol do Caleri. Hoje, então, esse episódio do Marcos Braz aqui no Barra Shopping. Falar de torcida é muito delicado, porque você mexe na paixão do torcedor, mas eu chamei a atenção para a final, Copa do Brasil e comportamento, porque a torcida do Flamengo sempre ganhou o jogo, principalmente no Maracanã. Já vi várias vezes o Flamengo passando sufoco e o torcedor na arquibancada gerou uma energia que fez com que o time melhorasse e virasse a partida. E aí o torcedor que vai a todos os jogos durante a temporada, torcedor que acompanhou a campanha inteira do Flamengo na Copa do Brasil,
ele fica fora da grande decisão. O torcedor é punido. Pois é, não tem um controle. Ele não, cara, você que foi em todos os jogos, você vai ter o teu ingresso, meu. Você acompanhou o Flamengo de ponta a ponta. Eu falo Flamengo, mas serve pra todo mundo. Você acompanhou o Flamengo desde janeiro, você tá em todos os jogos, você não vai ficar fora dessa, não. Então tem que ter uma maneira desse cara estar lá, porque esse cara sabe jogar com o time. E muita gente vai num jogo desse de Copa do Brasil como grande evento, nem acompanhou nada, sabe nem quem é quem, mas vai porque tem poder aquisitivo, é um grande evento, então tá lá. Então eu acho que tinha que ter alguma maneira, algum controle do torcedor que está acostumado a jogar com o time, tá na final também. A gente segue acompanhando, né, a confusão lá no shopping, aqui na Zona Oeste do Rio, envolvendo Marcos Braz, que agrediu um torcedor do Flamengo, foi, segundo ele, xingado. Enfim, a apuração tá lá no GE.globo e a gente tem agora um vídeo da saída, como tá o shopping nesse momento, e a saída do Marcos Braz da loja, agora há pouco, há alguns minutos. Nossa reportagem já está por lá acompanhando, e ele deixou agora a loja escoltado por alguns policiais, além também dos seus seguranças pessoais. Então as imagens de agora há pouco justamente dessa saída do Marcos Braz da loja no shopping na Zona Oeste do Rio, e a gente continua essa apuração lá no GE.globo. Nossos repórteres estão por lá para trazer, inclusive, a apuração exata do que aconteceu envolvendo esse torcedor, o Marcos Braz, todo esse conflito que culminou nessa agressão do Marcos Braz. Agora, né? É o desdobramento, né, do que aconteceu, dessa apuração do Eric e do Fred Gomes que está lá, e a gente, durante a programação do Sport TV, também vai atualizando, 6h28.